João acordou sobressaltado com o som de um tiro ecoando pela quinta. O cheiro de pólvora misturava-se ao ar fresco da manhã alentejana, e ele viu Miguel, o irmão mais velho do seu melhor amigo, correndo em direção ao celeiro com uma espingarda na mão. O coração de João disparou. Ele nunca imaginara que uma simples viagem ao campo para ajudar na colheita se transformaria num pesadelo, mas ali estava, testemunhando algo que mudaria tudo. Ele se levantou da cama improvisada no quarto de hóspedes, o chão de madeira rangendo sob seus pés descalços. A quinta da família de Pedro, o seu melhor amigo desde a infância em Lisboa, era um refúgio pacato nas colinas do Alentejo, com oliveiras antigas e vinhas estendendo-se até o horizonte. João viera para relaxar, fugir do estresse da universidade, mas agora, com aquele tiro, a tranquilidade evaporara. Miguel apareceu na porta, o rosto suado e os olhos selvagens. Foi só um coelho, João. Nada demais. Volta a dormir. Mas João notou o tremor na voz dele, o modo como apertava a arma. Miguel era alto, musculoso do trabalho no campo, com cabelos castanhos desgrenhados e um olhar penetrante que sempre o deixava inquieto. Aos 25 anos, 5 a mais que João, ele gerenciava a quinta desde a morte do pai, carregando o peso da tradição familiar. Pedro, que dormia no quarto ao lado, surgiu bocejando. O que foi isso, mano? Caçando de madrugada. Miguel riu forçado, mas João viu a troca de olhares entre os irmãos. Algo não batia. Durante o café da manhã, a mãe deles, Dona Maria, uma viúva severa com mãos calejadas, serviu pão fresco e queijo de ovelha. Bem-vindo à vida do campo, João. Aqui não há preguiça. Ela sorriu, mas seus olhos avaliavam-no, como se soubesse mais do que dizia. Enquanto ajudavam na vindima, colhendo uvas sob o sol quente, João e Miguel acabaram sozinhos num canto remoto da vinha. Por que você veio mesmo? Perguntou Miguel, limpando o suor da testa. João hesitou. Pedro insistiu. Disse que eu precisava de ar fresco. Mas a verdade era mais profunda. João sentia uma atração inexplicável por Miguel desde o primeiro encontro, anos atrás. Em Lisboa, ele escondia sua orientação, temendo o julgamento da sociedade conservadora. Miguel parou de trabalhar e olhou fixo para ele. Você é diferente, João. Não como os rapazes da cidade que Pedro traz. Há algo em você. As palavras pairaram no ar, carregadas de tensão. João sentiu um frio na espinha. O que Miguel sabia? Ou pior, o que ele sentia? O resto do dia passou em silêncio desconfortável, com João evitando olhares. À noite, ao redor da fogueira, Pedro contou histórias da infância, rindo das travessuras. Miguel, porém, permanecia calado, bebendo vinho tinto. Quando Pedro foi dormir, Miguel se aproximou de João. Vem comigo ao celeiro. Preciso te mostrar algo. O tom era urgente, quase desesperado. João seguiu, o coração acelerado. No celeiro escuro, iluminado por uma lanterna, Miguel revelou uma caixa velha. Dentro, cartas amareladas. Eram do meu pai. Ele tinha um segredo. As cartas eram de amor, trocadas com outro homem, décadas atrás. Ele viveu uma mentira toda a vida, por causa da família, da sociedade. Morreu infeliz. Miguel chorava agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto endurecido. João tocou no ombro dele, um gesto simples que se transformou em abraço. E então, num impulso, Miguel o beijou. Foi um beijo feroz, cheio de anos reprimidos. João correspondeu, o mundo girando ao redor. Mas o som de passos os separou. Pedro estava na porta, os olhos arregalados em choque. O quê? O que é isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro virou as costas e saiu correndo. Miguel praguejou, correndo atrás do irmão. João ficou ali, paralisado, o gosto do beijo ainda nos lábios, mas o peso da traição caindo sobre ele. Como explicaria isso? Como Pedro reagiria? A noite que deveria ser de descanso tornara-se o início de um caos. No dia seguinte, a tensão era palpável. Pedro mal falava com João, evitando olhares. Dona Maria notou algo errado, mas atribuiu ao cansaço. Miguel, por sua vez, agia como se nada tivesse acontecido,
mas seus olhos traíam a angústia. Durante o almoço, Pedro explodiu: Você veio aqui para quê, João? Para seduzir o meu irmão. As palavras cortaram como faca. João negou, mas a verdade era inescapável. Ele e Miguel haviam cruzado uma linha. A conversa virou discussão acalorada, com Pedro acusando Miguel de trair a memória do pai. Você sabe o que isso significa para nós? A família, a quinta. Tudo pode ruir. Miguel rebateu: e viver uma mentira, como o pai. Isso é melhor. Dona Maria ouviu tudo, o rosto pálido. Fora da minha casa, os dois. Não tolero isso aqui. João partiu para Lisboa naquela tarde, o coração pesado. Mas o beijo de Miguel ecoava em sua mente, uma promessa e uma maldição. Ele sabia que aquilo era só o começo. De volta à cidade, João lutou com seus sentimentos. Ele amava Pedro como irmão, mas Miguel despertara algo profundo. Ligou para Miguel, mas a ligação caiu na caixa postal. Dias se passaram em agonia, com João questionando sua identidade num país onde o casamento gay era legal, mas o preconceito ainda reinava em famílias tradicionais. Finalmente, Miguel apareceu em Lisboa, batendo na porta do apartamento de João. Não aguento mais. Pedro me odeia, a mãe ameaça-me deserdar. Mas eu te quero. Eles se abraçaram, mas a realidade batia à porta. Como sobreviveriam à rejeição? João e Miguel passaram a noite conversando, as luzes de Lisboa piscando pela janela. Miguel contou sobre sua vida na quinta, os dias longos, a solidão, os olhares curiosos dos vizinhos quando ele rejeitava pretendentes femininas. Sempre soube, mas neguei. Até você aparecer. João confessou sua própria luta, os amigos que o abandonaram ao descobrirem, a família distante que esperava um neto. Mas a felicidade era frágil. Pedro ligou no dia seguinte, furioso. Você destruiu tudo, Miguel. A mãe está doente por sua causa. Miguel desligou, mas o remorso o consumia. Ele tem razão. Eu traí a família. João tentou consolá-lo: não é traição amar. Mas as palavras soavam vazias diante da dor. Eles decidiram manter o relacionamento em segredo, encontrando-se em cafés escondidos e parques à noite. Miguel viajava de trem do Alentejo para Lisboa, arriscando tudo. Num fim de semana, foram a Sintra, passeando pelos palácios nevoentos. Ali, longe da pressão, se amaram em silêncio, mas a culpa pairava. De volta, a realidade os atingiu. Dona Maria descobriu as viagens de Miguel e confrontou: você é o homem da casa agora. Casar, ter filhos. É o nosso legado. Miguel rebateu: e se eu não puder? Ela chorou, acusando-o de egoísmo. Pense no seu irmão. Pedro quer casar, mas como, com essa vergonha? Pedro, por sua vez, cortou laços com João. Na universidade, espalhou rumores, isolando, amigos viravam as costas, sussurrando maricas. João sofreu em silêncio, questionando se valia a pena. Uma noite, bêbado, ligou para Pedro: me perdoa. Não quis machucar. Pedro riu amargo: você escolheu. Agora aguente. Miguel enfrentava pior, vizinhos da quinta comentavam, boatos se espalhavam. Um fornecedor recusou negócios, citando moral. A pressão financeira crescia. Talvez devamos parar, disse Miguel uma vez. João negou, mas a dúvida crescia. Numa visita surpresa à quinta, João encontrou Dona Maria sozinha. Você o envenenou, acusou ela. João defendeu: é amor, não veneno. Ela riu triste: amor. No mundo como o nosso. Vocês vão sofrer. Suas palavras ecoaram, plantando sementes de dúvida. Miguel chegou, e a discussão explodiu. Dona Maria exigiu que ele escolhesse, família ou João. Não posso perder a quinta. É tudo que tenho. João sentiu o chão sumir. E eu? Miguel hesitou, e nessa hesitação, João viu a traição. Ele partiu furioso, mas Miguel o seguiu. No carro, brigaram: você me usa e joga fora. Miguel chorou: não é assim. É medo. Pararam no miradouro,
o Tejo brilhando abaixo. Ali, se reconciliaram, mas a ferida permaneceu. Meses passaram, o relacionamento oscilando entre paixão e dor. João perdeu peso, ansioso. Miguel brigava com Pedro, que planejava se casar para salvar a honra. A noiva de Pedro, Ana, uma garota doce, questionava, por que tanto ódio? Numa festa de casamento simulada, a tensão explodiu. Pedro confrontou Miguel, você vai destruir tudo. Miguel rebateu, você vive pela aparência. Eu vivo pela verdade. Punhos voaram, irmãos se agredindo. João interveio, levando um soco acidental. Sangrando, ele fugiu. Em casa, pensou em terminar. Mas uma ligação de Miguel mudou, vem comigo. Vamos embora. João hesitou. Deixar tudo? Mas o amor venceu. Eles fugiram para o Porto, alugando um apartamento pequeno. Lá, longe da família, respiraram. Mas o passado os perseguia. Dona Maria ligava, suplicando retorno. Pedro enviava mensagens odiosas. A sociedade, mesmo no norte liberal, julgava olhares. João encontrou emprego numa livraria, Miguel em construção. Viviam modestamente, mas felizes. Até que uma carta chegou, Dona Maria hospitalizada, ataque cardíaco. Culpa de estresse, dizia Pedro. Miguel desmoronou. É minha culpa. João consolou, não. É a intolerância. Mas Miguel decidiu voltar. Preciso consertar. João temeu o pior, e nós? Miguel prometeu, volto para você. Na quinta, Miguel encontrou Pedro arrependido. Desculpa, mano. Medo me cegou. Dona Maria, fraca na cama, sussurrou, seja feliz. Mas não nos abandone. Miguel chorou, reconciliado. Mas a escolha pairava, família ou amor? Ele ligou para João, fica aí. Eu fico aqui. O telefone caiu, o coração de João quebrado. Traição novamente. João passou dias em choque, o apartamento no Porto e quando vazio. Ele caminhava pelas ruas empedradas, o dor fluindo indiferente. Como Miguel pôde abandoná-lo depois de tudo? A raiva misturava-se à dor, questionando cada momento compartilhado. Ele ligou para amigos antigos em Lisboa, mas poucos responderam. O estigma o isolara. Num bar gay escondido, encontrou consolo temporário, mas as noites solitárias o consumiam. Porque lutei tanto, pensou, olhando fotos de Miguel. Miguel, na quinta, lutava com remorso. A mãe melhorava, mas o peso da decisão o esmagava. Pedro tentava ajudar, você ama ele, né? Vai buscá-lo. Mas Miguel negava, não posso. A família precisa de mim. No fundo, medo paralisava, rejeição social, perda da herança. Dona Maria, sentindo a angústia do filho, confrontou seu pai. Ele escondeu o amor. Não repita. Miguel confessou tudo, chorando. Ela abraçou, o mundo muda. Seja corajoso. Aquelas palavras o abalaram. Ele viajou ao Porto, batendo na porta de João. Me perdoa. Fui covarde. João, olhos vermelhos, rebateu, você me largou. Como confiar? A discussão durou horas, lágrimas e acusações. Mas o amor venceu, eles se reconciliaram, prometendo lutar juntos. Decidiram enfrentar a família. Voltaram à quinta, mãos dadas. Pedro os recebeu, bem-vindos. Mas Dona Maria hesitou, aqui, no campo, as pessoas falam. João defendeu, então mudamos as mentes. A integração foi lenta. Vizinhos cochichavam, mas Miguel ignorava, focando no trabalho. João ajudava, aprendendo o campo. Num jantar, Dona Maria anunciou, João é da família agora. Pedro aplaudiu, Ana sorrindo. Mas o paraíso era ilusório. Um boato se espalhou, um vizinho conservador ameaçou boicotar a quinta. Vendas caíram. Miguel estressado, veja o preço. João rebateu, vale por nós. Numa feira local, confrontaram o vizinho.
Isso é contra Deus, disse ele. Miguel rebateu: amor não é pecado. A multidão dividida, alguns apoiando, outros vaiando. A tensão cresceu. De volta, Pedro confessou: eu espalhei o boato inicial. Por ciúme. Miguel perdoou, mas João magoado. Você nos traiu. Pedro chorou, medo de perder o irmão. A família se uniu, mas externas pressões montavam. Um artigo no jornal local expôs: quinta tradicional em escândalo gay. Clientes fugiram. Dona Maria defendeu: meu filho é bom homem. João questionava: devemos ir embora. Miguel negou: lutamos. Eles organizaram um evento, dia aberto na quinta, promovendo inclusão. Alguns vieram, curiosos. Um ativista LGBT de Lisboa ajudou, trazendo mídia positiva. Mas o clímax veio numa reunião comunitária. O vizinho acusou: vocês corrompem a juventude. Miguel falou: amor não corrompe. Ódio sim. Aplausos misturados a vaias. Um jovem local confessou: sou como vocês. Obrigado. A comunidade dividida, mas sementes plantadas. As vendas voltaram devagar. João e Miguel fortaleceram, mas pagaram caro: amizades perdidas, saúde abalada. Numa noite, sozinhos, João perguntou: valeu? Miguel sorriu: sim. Você é a minha vida. Os meses seguintes trouxeram calmaria relativa. A quinta se recuperava, com novos clientes de cidades liberais. João se adaptou, escrevendo um blog sobre vida rural gay, ganhando seguidores. Miguel orgulhoso: você muda mentes. Mas sombras pairavam. Pedro e Ana casaram, a festa alegre, mas tensões subjacentes. Durante o brinde, Pedro disse: à família, em todas as formas. Dona Maria sorriu, mas olhos tristes. João recebeu uma ligação da mãe em Lisboa: ouvi rumores. É verdade. Ele confessou, temendo rejeição. Ela chorou, porque não disse: te amo. Alívio, mas ela acrescentou: seu pai. Ele não entenderia. O pai, conservador, cortou contato. A dor renovada. Miguel consolou: crio nossa família. Eles sonhavam com a adoção, mas leis e sociedade complicavam. Um dia, um acidente, Miguel caiu de um trator, quebrando a perna. Hospitalizado, João ao lado. Pedro ajudou na quinta, mas ressentimento ressurgiu: se não fosse por você, ele estaria bem. João rebateu: acidentes acontecem. Na recuperação, Miguel questionou: e se eu morrer? Quem cuida de você? João chorou: não pense nisso. Mas a vulnerabilidade expôs fragilidades. Um antigo amor de Miguel apareceu: Tiago, um ex da juventude, agora casado. Ouvi sobre você. Feliz. Miguel negou sentimentos, mas João ciumento. Ele sabe seu segredo. Discussão: confia em mim. Sim, mas dúvida plantada. Tiago revelou: ajudei seu pai outrora. Ele me amou. Choque: o pai de Miguel tivera affaire com Tiago. Ele escolheu família. Miguel abalado: não serei como ele. A revelação uniu-os mais, mas trouxe dilemas éticos. Contar a Dona Maria. Decidiram sim. Ela desmoronou, sabia no fundo. Perdoei. Liberação coletiva. Mas sociedade pressionava. Um protesto anti-LGBT na vila vizinha, cartazes odiosos. Miguel participou de contra-protesto, João ao lado. Pedras voaram, ferindo João. No hospital, Miguel jurou: protego você. Recuperados, fortaleceram o ativismo. João falou em eventos, compartilhando história. Mas backlash, ameaças anônimas. Medo crescia. Numa noite, intrusos vandalizaram a quinta, pichando insultos. Polícia investigou, mas sem provas. Pedro suspeitou vizinho, confrontando, briga, Pedro preso temporariamente. Família em crise. Dona Maria, basta. Vendam a quinta. Miguel negou: é nossa herança.
João sugeriu, mudamos para a cidade. Dilema, raízes versus segurança. Escolheram ficar, reforçando segurança. Comunidade dividida apoiou mais, boicotando vândalos. Vitória pequena, mas custosa. João refletia, escolhas erradas. Traições perdoadas. O amor valia o preço. Anos passaram, cicatrizes endurecendo. A quinta prosperava como agroturismo inclusivo, atraindo turistas LGBT. João e Miguel casaram em cerimônia simples, Dona Maria abençoando. Pedro, padrinho, redimido. Mas passado assombrava. Um filho adotivo, Lucas, trouxe alegria, mas desafios, bullying na escola. Pais gays. Anormais. Lucas chorava, João revivia traumas. Miguel confrontou escola, ensino tolerância. Mudanças lentas, mas progressos. Uma traição inesperada, Ana, grávida, confessou à fé. Pedro devastado. Porquê? Ela, solidão. Você é obcecado pela família. Ironia, Pedro, outrora julgador, agora traído. Miguel ajudou o irmão, perdoe, como perdoamos. Pedro lutou, divorciando. Solteiro, questionou, talvez eu seja como vocês. Revelação, bissexual reprimido. Família transformada, mas sociedade evoluía devagar. Em eleições, candidatos conservadores ganhavam, ameaçando direitos. Miguel ativista, João escrevendo artigos. Num debate televisivo, João enfrentou o opositor, famílias tradicionais só. Ele rebateu, amor define família. Aplausos, mas ódio online. Ameaças escalaram, carro sabotado. Medo constante. Devemos fugir. Não, resistiram. Lucas crescia, orgulhoso dos pais. Vocês são heróis. Mas preço alto, saúde de Dona Maria declinando, estresse acelerando. Numa visita ao cemitério, Miguel no túmulo do pai, perdoou você. Vive livre. Libertação. Mas clímax, Pedro, em crise, tentou suicídio. Salvo, confessou, culpa por odiar vocês. Terapia familiar, curando feridas. Unidos, enfrentaram tempestade. João refletia, escolhas certas. Danos valiam. A vida estabilizou, mas lições perduravam. A quinta simbolizava resiliência, hospedando eventos LGBT. João publicou livro sobre jornada, best-seller. Miguel, grisalho, ainda forte, pagamos caro, mas ganhamos mais. João concordava, mas questionava internamente. Numa reunião familiar, Lucas anunciou namorado. Ciclo continuava. Dona Maria sorriu, bem-vindo. Pedro, reconstruído, com nova parceira. Aprendi com vocês. Mas sociedade, progressos, retrocessos. Lei antidiscriminação passou, vitória. João e Miguel, velhos, olhavam pôr do sol. Faria de novo. Sim. A história termina com reflexão. Em um mundo de preconceitos, é certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares e sociais, mesmo que isso cause dor irreparável aos entes queridos.